Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou Cris Dias. Outro dia eu resolvi fazer pela primeira vez aquelas coisas de Instagram onde eu coloco uma caixa de perguntas para as pessoas. Foi um bom dia, um dia onde eu estava animado, vendo o mundo e todas as suas possibilidades. Era uma quarta-feira e nos 2 dias seguintes eu publiquei mais coisas no Insta, animado com tudo aquilo, pensando a tal estratégia de conteúdo para mim mesmo, que é a coisa que eu consigo fazer com tranquilidade para os outros, mas sofro quando é comigo. E eu acho chato quando eu vejo esse negócio de perguntas no Instagram dos outros, principalmente quando a galera resolve responder umas 200 perguntas, aquela parte de cima dos stories fica parecendo uma linha pontilhada de tanto conteúdo. Mas comigo foi legal, eu só não repeti isso essa semana porque, eu tinha que fazer esse roteirinho aqui. Eu respondi várias perguntas e uma delas ficou me martelando a cabeça pelo resto da semana. Eu não lembro quem mandou e eu não consegui descobrir aqui quem foi, já passou muito tempo. Ou então, eu não sei usar a ferramenta onde eu trabalhei 5 anos, mas beleza, obrigado aí pela pergunta. A pergunta queria saber o que o Cris Dias Creator ainda carrega do Cris Programador, porque foi assim que eu paguei boletos por 2/3 da minha vida profissional, sendo o rapazinho dos computadores, incluindo uma época que eu disse para mim mesmo que eu queria ser programador no Word, um nome menos glamuroso para analista de requisitos, deve ser porque eu não queria ficar consertando bug. Era legal, mas tinha que usar gravata para ir no cliente. Na verdade, eu sou da programação, tem bem mais tempo que isso. Eu comecei a programar com ali uns 9 anos de idade, embalado por um programa de incentivo da Embratel, onde meu pai trabalhava, que financiou computadores pessoais para os funcionários, uns trambolhões que vinham com monitor de tubo de tela verde, o CP500 da Prológica, joga no Google aí depois. Isso significa que ali, em 1982, eu já pensava em código. Como toda criança que um dia fica sabendo que é só você escrever umas letras numa tela e coisas acontecem depois de apertar Enter, eu queria o quê? Eu queria fazer joguinho. Não, sério, eu lembro até hoje do jogo que eu queria fazer. Ali bem quando chegou o computador na minha casa, já estava tudo na minha cabeça. Ia ser um jogo do filme E.T., que saiu naquele ano, que ia ter uma visão de cima da rua, onde as crianças fugiam de bicicleta para levar o ET de volta para minha casa. Dali em diante, eu nunca realmente parei de programar, nem quando fiz a famosa mudança de carreira em 2009 e virei só programador amador aqui com as minhas coisas. Nesse momento, por exemplo, eu estou brincando com bots de Discord e Telegram e sempre estou aí fazendo um scriptzinho ou outro para otimizar alguma tarefa online, ou só porque é divertido mesmo. A melhor parte é que, como só eu vou usar esses programas, eu não preciso ficar pensando em todas as coisas erradas que o usuário vai fazer, que não entendeu como aquilo funciona. E isso faz toda a diferença, só tem um usuário, eu, e por isso esses programetes nem interface tem, eu só teclo um monte de comandos e eles vão. Por sinal, essa foi a minha resposta para a pergunta o que eu trago do meu passado programador. Eu não posso ver uma coisa que se repete, que eu já quero escrever algum código para automatizar aquilo. Por exemplo, toda semana eu preciso mandar newsletter exclusiva do Boa Noite Internet para quem apoia o programa e tomara que você seja uma dessas pessoas. Então eu preciso entrar no PicPay, baixar uma planilha, juntar com a do Patreon, subir para o MailChimp. Por isso, eu tenho uma meia dúzia de scripts que eu rodo em sequência que fazem aí 80% do processo para mim. Ou então outro que pegava dados de onde a gente hospeda os podcasts aqui na Ampere e fazia gráficos mostrando o crescimento da audiência. Ou então tem um exemplo melhor ainda desse tipo de pensamento que nem envolve linguagem de programação nem nada. Já tem anos que eu uso aplicativos nos computadores que eu uso, aí pode ser Mac ou Windows, que servem para automatizar a digitação de coisas. Por exemplo, mandar para cliente qualquer dúvida ou problema é só falar no final de e-mail, ou o meu endereço, ou o número da conta bancária da empresa. Então, por exemplo, eu teclo QQDUV e automaticamente essas 5 letras são substituídas por qualquer dúvida ou problema, é só falar com direito a ponto final e tudo.
É bem legal, mas não é o meu principal jeito de usar essa tecnologia. Eu programo esse aplicativo, por exemplo, sempre que eu quiser escrever não, eu só preciso escrever a letra N e depois dar espaço ou uma pontuação qualquer. Aliás, essa palavra aí, qualquer, eu só preciso colocar QQ. O emoji da carinha chorando de rir, 3 vezes a letra O. A lista tem uns 80 itens, a maioria são palavras acentuadas que eu tenho preguiça de apertar o Shift e esticar o dedo. Eu, cá entre nós, odeio o tio no teclado com layout americano ali entre a tecla Tab e a ESC. É uma curva com a mão que eu não gosto de fazer. E você sabe, né? A preguiça move o mundo. Mas não é só de morte ao tio que vive o meu acelerador de teclado, também tem coisas como escrever YouTube com o Y e o T maiúsculos, código YT, ou Twitter, que eu simplesmente teclo TWT, plim, muito mais fácil. Eu adoro escrever assim, já estou tão acostumado que quando eu preciso usar o computador de outra pessoa, eu me sinto como se tivesse amarrado meus braços. É como se a mão não conseguisse mais acompanhar a velocidade da cabeça. Bom, eu nunca disse que era normal. A gente vê o sono como uma linha contínua, suave, de descanso e sonho, mas o real, o normal, é que a gente acorda várias vezes durante a noite para dar aquela viradinha de lado, ajeitar o cobertor ou até fazer um xixizinho sem acender a luz do banheiro. Para essas horas eu tenho uma regra, ou uma régua, sei lá, que diz o seguinte: pensou, fudeu. Se a cabeça começar a pensar, já era, lá vem ela, a insônia. Normalmente esse pensamento vem seguido de outro, que é: por que eu sou tão desgraçado da cabeça assim? E aí é melhor levantar, porque o sono não vai vir nem a pau. Mas nem sempre esses pensamentos são ruins, não precisa ser ansiedade. É deitado na cama que muita gente tem as melhores ideias. A mesma coisa acontece no chuveiro, que são momentos sem interrupção, só você com a sua cabeça. E essa parte aqui do roteiro, por exemplo, eu pensei em colocar deitado no travesseiro tentando dormir. Nesse espaço entre acordado e dormindo, o cérebro está, mais solto e umas ideias doidas aparecem. Tanto que o Salvador Dalí tinha todo um método para criar nesse modo mental. Ele ficava sentado em uma cadeira segurando um molho de chaves com uma bacia de metal no chão, embaixo das chaves. Aí ele sentava na cadeira e deixava o soninho vir, a mente viajar, e quando não aguentava mais e finalmente pegava no sono, as chaves caíam, faziam um barulhão e acordavam o homem bigode, que aí pegava as chaves e começava tudo de novo. Ou pelo menos é isso que ele contava, tem muito cara de lenda isso aí. Ainda assim, esse lugar de quase sonho é divertido, porque várias vezes eu já tive mais ideias incríveis, fiquei dizendo para mim mesmo que era a coisa mais revolucionária do mundo, que eu precisava lembrar disso no dia seguinte de manhã, de qualquer jeito. Aí chegava no outro dia e 100% acordado, eu me dava conta que a ideia era bem bosta, ou então era exatamente um filme que eu tinha visto, só que copiado diferente pro caderno. Era só uma coisa idiota, sem sentido, que passou pela minha cabeça no fim de um dia cansado. Isso é importante porque quando acontecem os outros pensamentos, os ansiosos, os ruins, a reação devia ser a mesma, eu virar a entender que é só minha cabeça jogando fora o lixo e nada daquilo precisa ser levado a sério. Só que eu sei que quem é ansioso só vai pensar que não, que esse pensamento aqui é verdade verdadeira, que vai dar tudo errado, que eu sou um fracasso, que eu não vou dar conta e que socorro! Foi numa dessas pirações noturnas, sem usar chave nem balde, que eu fiquei pensando na tal pergunta do que o Chris Creator traz do Chris Programador. Só que indo além da coisa de ser Creator. O que é que pensar como um programador faz com todo o resto da minha vida? Eu acho que é que eu estou sempre buscando código. É engraçado como as pessoas gostam de ver uma
tela de terminal ou um editor de código-fonte cheio de letrinhas coloridas na minha tela. Que bonitinho, o que é isso? Tem uma coisa de magia mesmo. Às vezes, a minha esposa, a Ana, passa atrás do computador, vê todas aquelas letrinhas flutuando, a minha cara fechada, concentrada, quebrando a cabeça, e pergunta: que código é esse aí, garoto? É, o código. Eu acho que o que sempre me atraiu na programação, fora fazer joguinho do ET, foi a ideia de que com tecnologia, tempo, esforço e inteligência, dá para resolver qualquer problema. A máquina é burra, mas um bom programador consegue resolver qualquer quebra-cabeça, consegue ver os passos necessários para chegar no resultado esperado, consegue ver o código. Ultimamente, por exemplo, eu tenho gasto tempo porque eu quero pegar todo mundo que assina o Boa Noite Internet e colocar no nosso servidor de Discord com acesso especial Top Premium. Aliás, você já está sabendo a novidade, a gente agora tem um servidor de Discord para conversar, então passa lá em www.boanoiteinternet.com.br/comunidade para cair direto no servidor e trocar uma ideia com a comunidade do Boa Noite Internet. Esse servidor é aberto para todo mundo, mas tem algumas coisas que eu estou pensando aqui que eu queria liberar só para quem assina. Mas não dá para fazer isso de um jeito automático. O Discord não é ligado com o PicPay, que é o que os assinantes que moram no Brasil usam para pagar a mensalidade. Como é que eu vou fazer isso? Nessa hora, o código já começa a aparecer na minha cabeça, e na de qualquer programador, e chega a rolar uma animação, uma saliva cerebral. Oba, um probleminha para resolver, olha só. Então, esse problema é dividido em problemas menores e quase sempre na hora que você resolve um, acaba descobrindo outros problemas novos. Logo de cara eu sei que eu preciso que um bot do Discord veja se cada usuário é ou não é assinante, para eu dar ou não o cargo VIP. Mas eu só tenho o e-mail dos assinantes e no Discord eu não sei o endereço de e-mail de ninguém. Então, beleza, é só eu mandar para cada assinante um cupom, uma sequência de letras e números secreta, e falar para a pessoa entrar lá no Discord e entregar esse cupom para o bot, que, a essa altura, eu já estou vendo como um porteiro da comunidade pensando nomes engraçadinhos para ele. Aí eu cruzo uma informação com outra, descubro qual e-mail é o dono daquele cupom e pronto, problema resolvido, conexão feita, acesso liberado. Mas aí eu me dou conta que eu preciso de uma tela para conferir os dados de todo mundo e consertar se der algum problema, uma tela de administrador, então lá vou eu pensar em como eu vou fazer essa parte, mas aí vem outro problema, que é que eu não tenho realmente o e-mail das pessoas, essa informação fica lá no PicPay, então eu vou precisar ir lá, pegar e por aí vai. A solução é até simples, mas é trabalhosa, agora é só sentar e passar limpo isso que está na minha cabeça para as linhas de código. E testar, porque esse é outro jeito que a minha cabeça de programador funciona. A cada meia dúzia de linhas eu vou rodar o programa para ver se ele está fazendo o que eu quero. Eu não vou ficar horas codando para só depois ver se era aquilo mesmo. Diz, inclusive, que o melhor jeito de programar é passar uns, 20% do tempo escrevendo a coisa real que você precisa entregar e os outros 80% escrevendo microprogramas que vão testar se aquilo tudo está funcionando exatamente como se queria. E se o e-mail da pessoa mudou, e se o PicPay estiver fora do ar, e se alguém tentar trapacear, e se alguém cancelou a assinatura, mas no dia seguinte assinou de volta. O código tem que estar preparado para tudo isso, e cada vez que eu criar uma coisa nova é só eu voltar lá e rodar esses trecos que a gente chama de caso de teste para ver se a parte nova não quebrou nenhuma parte antiga. Olhando assim, eu não acho um absurdo dizer que pensar como um programador é, por definição, ser ansioso, porque o trabalho de quem programa desse jeito, que é o jeito certo, é imaginar todas as possibilidades de tudo dar errado e se preparar para isso. É ser um ansioso profissional. Aí você já deve estar se perguntando, então qual é a graça de programar? Ser programador é sofrer? Não, claro que não, porque lá no fim vai estar tudo lindo e funcionando sozinho, como se tivesse vida, com as pessoas olhando maravilhadas e dizendo, uau, você que fez isso? Ou, na real, se você fizer realmente um bom trabalho com o pessoal nem se tocando em todas as coisas que acontecem por trás daquele bot, porque ele funciona tão bem que parece simples. A graça é resolver o problema. Cada vez que um pedaço do problema é resolvido, acende uma luz de
parabéns dentro da minha cabeça, e é bom demais. Essa luzinha é tipo um biscoitinho que você dá pro pet quando ele obedece o comando, e quando se passa 40 anos nesse ciclo de resolver problema, aí, profissionalmente ou não, o cérebro muda, ou pelo menos o meu. Esse é o maior impacto que o Cris programador tem na minha vida, olhar para ela como um problema que vai ser resolvido com algumas linhas de código. Existe um chavão muito comum, mas muito errado rolando desde que os computadores entraram na imaginação das pessoas, que é falar o cérebro humano é um grande computador. Que é isso que a gente faz. 100 anos antes o pessoal falava que o seu corpo é como uma locomotiva. A gente adora as tecnologias novas e fica nessa onda de que elas são a nossa imagem e semelhança. O cérebro não é o computador, o cérebro não parece mais nem um pouquinho com o computador. A gente até falou um pouco disso no episódio sobre a memória, como apagar lembranças. Ainda assim, todo mundo insiste em encarar os pensamentos e as emoções como se fossem o código de um aplicativo. No caso, todo mundo sou eu. O mundo hoje está essa bagunça muito por conta de gente que acha que com uma ideia na cabeça e muita linha de código dá para resolver todos os problemas do mundo. Por sinal, a maioria do povo que acha isso mora em algum lugar da costa oeste dos Estados Unidos, trabalhando em empresas que valem bilhões. E, se eles são super ricos, eles devem saber alguma coisa que a gente não sabe, né? Você tem algum problema? Tudo bem, existe um app para isso. O algoritmo está favorecendo fake news? Não tem problema, a gente vai fazer um outro algoritmo para verificar o primeiro algoritmo. Os carros são um problema para o meio ambiente? Então eu vou inventar um super carro, super inteligente, super tudo, que anda sozinho e não solta fumaça. O cérebro não é um grande computador e cá entre nós a única coisa que é realmente como um grande computador é um grande computador. Tem um documentário da HBO que mostra bem essa mania de resolver tudo dizendo manda mais tecnologia que tá pouco. Se chama The Inventor, onde uma startupeira chamada Elizabeth Holmes funda uma empresa chamada Theranos que promete construir uma máquina do tamanho de micro-ondas que vai conseguir fazer todos os principais exames de laboratório que existem de um jeito muito mais rápido, usando só uns poucos mililitros do sangue do paciente. O grande discurso é que a empresa vai usar a mentalidade do Vale do Silício, ou seja, vai pensar como um programador, só que na indústria bioquímica. Eu acho que não vai ser spoiler eu dizer que não deu certo, e um retrato disso é uma cena onde um dos funcionários fala que o grande problema é que aquela máquina existe no mundo real, onde os líquidos vazam e sujam tudo, onde uma gota é só uma gota, que tem leis da física que precisam ser respeitadas e impõem limites. Não é um mundo virtual do código e da matemática pura. E não é só no mundo da tecnologia que pensa assim, tem também os tecnólogos de humanas que prometem resolver tudo com algoritmos mentais. 5 passos para ser feliz, a rotina dos campeões, a receita do casamento blindado, comece o dia arrumando a sua cama. Life Hacks. É só seguir esses passos aqui que você chega lá e, se eu conseguir, você também consegue e arrasta para cima. Eu gosto de zoar essa galera, mas eu faço isso comigo. Não é que eu acho que eu vou escrever um app que vai resolver a minha vida, mas sem me dar muita conta, pelo menos até eu escrever esse podcast, eu fico procurando um algoritmo para minha vida que vá resolver alguma coisa. Quando eu passo 40 anos recebendo um pitisquinho de felicidade toda vez que eu resolvo um problema com um pouco de código, o resultado é que eu começo a ver código em tudo. Se o Mr. Reagan, do filme Matrix, olhava para as letrinhas caindo e via pessoas caminhando na rua, eu sou o inverso. Eu olho para o mundo e vejo código colorido e tabulado rodando com bugs. E o jeito de resolver isso é com mais código, é fazendo que nem os caras do Vale do Silício, e pensando que é só olhar para aquilo de um jeito analítico, que já era o problema. É só eu achar onde é que rolou um trauma na minha vida que pronto, está resolvido. Achei a origem do mal, achei o bug. Agora é só eu tomar CBD, é só me vacinar contra o Covid, é só pedir demissão e virar creator,
É só eu fazer exercício? É só falar disso com o meu terapeuta? E se no fim da sessão de terapia, ou do Ironman, ou dos 25mg de CBD, eu não tiver 100% resolvido, é porque o código estava errado, eu preciso voltar para as letrinhas coloridas e consertar. É só achar o algoritmo certo. Hoje o terror dos creators e da galera anti-fake news são os algoritmos, mas o algoritmo é só um conjunto de passos que alguém segue para resolver um problema, e aí pode ser máquina ou pessoa. Uma lista de tarefas que, se todo mundo repetir, vai dar o mesmo resultado sempre. E algoritmos são muito mais antigos que os computadores, são uma das bases da matemática clássica. Tanto que lá, quando eu era um garoto juvenil que queria ser programador, algumas universidades ainda tinham a informática como uma subparte do curso de matemática. Eu não quis fazer esse curso de matemática, eu não queria ser matemático. Eu fui fazer a universidade que faz o quê? Que prepara para o mercado de trabalho. Eu queria resolver problemas reais. Mercado de trabalho ou não, algoritmos resolvem problemas sempre do mesmo jeito. E por isso são maravilhosos, mesmo sem computadores, que não tem essa coisa de hoje em dia de não, porque essa é a minha opinião e você precisa respeitar. Algoritmos ou funcionam ou não funcionam. A matemática talvez seja a coisa mais perto da feitiçaria que a gente tem hoje, porque ela lida com coisas complicadas demais para nossas cabecinhas, como as ideias de infinito e do zero. Você quer achar o centro de um círculo só usando régua e compasso? Pega no algoritmo. Você quer resolver o cubo mágico do Rubik, aquela coisa que parece totalmente possível? Sem o algoritmo, você pode ficar girando os quadradinhos aí quanto tempo quiser, não vai conseguir. Já resolver com o algoritmo certo é tão fácil que, com só um pouco de prática, o desafio passa a ser terminar o mais rápido possível. É por isso que devia ser simples resolver todos os problemas do mundo com algoritmos. É só descobrir a equação de tudo e ver o que vai acontecer. Um matemático supremo com um computador infinito na mão ia ser mais poderoso do que qualquer personagem da Marvel. Só que um dos usos mais comuns da lógica matemática são os algoritmos usados para provar que partes da matemática são verdadeiras ou não. É usar a matemática para entender a própria matemática. No livro Principia Mathematica, por exemplo, publicado 100 anos atrás, os ingleses Alfred North Whitehead e Bertrand Russell explicam o método de notação matemática que eles inventaram e precisam de mais de 700 páginas para mostrar que 1 mais 1 é igual a 2. Mas você aí não precisa se preocupar, no fim 1 mais 1 é igual a 2 mesmo, tá tudo bem. Ainda assim, com todas essas ferramentas lógicas, esses algoritmos descobriram que tem coisas na vida que nem a nossa vã matemática consegue explicar. Não existe código para tudo, tem coisa que nem a matemática consegue simplificar. Uma dessas coisas é um jogo que tem o nome maroto de O Jogo da Vida, ou melhor, O Jogo da Vida de Conway, não porque fala da vida dele, mas porque foi inventado pelo matemático inglês John Horton Conway em 1970, que aliás morreu ano passado de Covid-19. O Conway explicava que o seu jogo da vida é o contrário do multiplayer, ele é 0 jogadores porque a gente não faz nada, só fica olhando, e o jogo funciona mais ou menos assim. Imagina que você tem uma grade, tipo um papel quadriculado gigante. Antes de começar a rodar o jogo, você pode pintar quantos quadrados quiser. Cada quadrado pintado é uma célula viva no jogo. Aí, quando aperta play, o jogo roda o algoritmo da vida, que é super simples e tem só 3 regras, 3 passos. Regra número 1, se uma célula está pintada, está viva, e tem 2 ou 3 vizinhos vivos nos quadrados que ficam imediatamente em volta dela, em cima, embaixo, dos lados ou nas diagonais, essa célula segue vivendo nessa rodada. Regra número 2, se um quadrado está vazio, está morto, mas tem exatamente 3 células vivas em volta, essa célula passa a viver na próxima rodada. E regra número 3,
todas as outras células que não seguem nem a regra 1, nem a regra 2, morrem na próxima rodada. As células que já estavam mortas, seguem mortas. Agora é só rodar esse algoritmo para cada nova rodada por quanto tempo você quiser. É tão simples que dá para fazer com lápis e papel, se você tiver paciência. Tem décadas que eu não brinco com o jogo da vida, mas em nome do podcast eu baixei uma das milhares de versões grátis que tem por aí. Essa se chama Golly, G-O-L-L-Y, e aí eu fui lá e fiz o que toda criança faria no meu lugar, eu desenhei o meu nome. Aí eu apertei o play e os bichinhos começaram a andar, a se mexer pela tela. Uma hora eles se juntaram, outra se espalharam, rolam umas explosões de vida, depois tudo se concentrou perto de 2 retângulos grandes, até que todas as células morreram. Meu nome gerou vida por uns 3 minutos, até tudo desaparecer. Apesar do meu nome ser um fracasso, existem outros padrões estáveis que ficam sempre vivos, fixos no mesmo formato. O mais simples é um quadrado, 2 células em cima, 2 embaixo. Eu posso deixar esse ali quanto tempo eu quiser que nada vai mudar. Outros padrões ficam andando na tela aparentemente para sempre. Parecem uma queimada se espalhando até baterem na borda do mapa e voltarem gerando mais vida, ou viajando pelo infinito nas versões do jogo onde o mapa não tem fim, não tem borda. O jogo da vida é tão simples que devia existir uma equação, um código, que já me dissesse se o desenho do meu nome vai gerar vida para sempre, ou se ele vai morrer depois de tantas rodadas. E, portanto, o que eu podia mudar no meu desenho para garantir que a vida siga para sempre. Afinal de contas, 1 mais 1 é sempre igual a 2, ou se eu somar 2 números naturais, o resultado sempre vai ser um número natural. E eu não preciso ficar fazendo todas as somas possíveis, 1 mais 1, 1 mais 2, 1 mais 3, para ver se, nesse caso específico aqui não deu um número natural, parou tudo. Os matemáticos sabem que essa soma sempre vai ter o resultado esperado, um número natural. Eles também sabem que se você dividir a circunferência de um círculo pelo seu raio, vai dar sempre o mesmo número, não importa o tamanho do círculo, e que é um número que não pode ser representado por uma fração de 2 números inteiros. Ninguém precisou ficar calculando 3 sobre 2, 999 sobre 55, 8 trilhões sobre 27, etc, 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 para falar que, galera, testei aqui e não deu não. Então, o jogo da vida, 3 regrinhas, lápis e papel na mão, beleza, né? É só pegar toda a inteligência dos matemáticos e programadores do mundo para construir um algoritmo, um código que pega o desenho do meu nome e diz em quantas rodadas ele vai parar de mudar, certo? Não. O jogo da vida do Conway é um de vários exemplos de algoritmos onde a gente não consegue usar o poder da matemática para saber o resultado. O que a matemática fez foi mostrar que todo o seu conhecimento aponta que o jogo da vida, com suas 3 regrinhas básicas, é imprevisível. Só tem um jeito de saber onde vai dar. Jogando. Tem que viver para saber. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só. E aí, internet? Como é que foi a semana? Aqui foi agitada, porque como você ouviu aí nesse episódio, entrou no ar essa semana o servidor de Discord do Boa Noite Internet, a nova casa da nossa comunidade. Tá maneiro, tá divertido, tá agitado. Então fica aí o convite, o chamamento para você ir lá, puxar a cadeira, entrar no papo e tudo bem, se você nunca usou o Discord antes, tá todo mundo aprendendo lá e a galera se ajuda. Lá no Discord a gente tá falando de um monte de coisa. Na sexta-feira o pessoal indicou newsletters para assinar. Já teve dica de filme, indicação de joguinho que ficou grátis, discussão sobre carros elétricos. E agora com esse episódio aqui no ar a gente vai, é claro, falar sobre tudo isso aí que eu falei hoje, aquele papinho na saída da apresentação. E foi sem querer mais uma das coisas que rolou lá no Discord que eu joguei em um dos canais o link para um vídeo que eu vi meio de bobeirinha no YouTube, como quem não quer nada, só que ele ficou na minha cabeça e acabou influenciando esse roteiro aqui dessa semana. Só que para saber que vídeo foi esse e para fazer parte da comunidade que mais cresce no Brasil, o ano do Discord no Brasil, passa lá em boanoiteinternet.com.br/comunidade
que aí já direciona certinho para o servidor, dá para acessar do celular, do navegador, tem aplicativo, tem para todo mundo, então te espero lá. E se você quiser saber por que raios eu fiz um servidor de Discord, ou por que o episódio dessa semana ficou desse jeito, aí é na newsletter exclusiva para quem apoia o Bônus de Internet, também conhecido como a galera mais especial do universo, que tem acesso a conteúdo exclusivo. Vai ter vantagem VIP lá no Discord, quando eu acabar de fazer o bot que eu contei hoje. E agora ferrou, porque eu vou ter que fazer logo, né? Falei dele para todo mundo. E também acessa todas as newsletters que já saíram até hoje, conteúdo retroativo, olha só. Então, se você acha que o Bônus de Internet merece essa força, se você pensou, poxa, Cris, legal isso aí, posso te pagar uma coquinha? Vai lá no boanoiteinternet.com.br/assine para saber como entrar nessa. É uma coquinha por semana, vem com a gente. E é claro, se você acha que essa história toda de código pode ser legal para alguém que você gosta, manda aí no zap, espalhe a palavra e ajuda o Bônus de Internet a crescer. Aí, se você tem um podcast ou canal de YouTube que fala com a galera da programação, o pessoal do código, manda aí uma DM nas social redes, eu sou o @Cris Dias no Instagram e no Twitter. Me convida aí para bater um papo no seu canal. Pô. É como já dizia o filósofo Sidney Magal, me chama que eu vou. O Bônus de Internet é uma produção da Ampere e é editado pela Jéssica Correia. Até o próximo episódio. Ampere.